Glória a Deus, pessoal. Estamos aí ao vivo aqui com vocês para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Chama lá a galera. Compartilha o link aí da Interativa, que é facebook.com/Igreja Interativa. E nós vamos ter um tempo aqui muito precioso entre nós, que é a minha família, e a sua família. E vai ser um tempo onde Deus vai ordenar a bênção e um favor. Beleza? Estamos felizes de estar aqui com vocês, sabendo que Deus tem algo tremendo realizando nesses tempos. E eu tenho certeza que você também vai ser muito impactado e abençoado. Quero convidar você e sua família para orar junto conosco nesse momento, que nós queremos levantar um clamor em favor de nossas casas, de nossa saúde, de nossa nação, para que Deus ordene a bênção e a bênção contínua e abundante. Amém? Pega aí na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pega na mão da pessoa, do seu filho, de sua filha. Olha no rosto da esposa e fala: que bom que você está aqui. Na sua própria casa. E nós vamos orar e buscar a presença de Deus. Amém? Vamos lá, feche os olhos, fale com o Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós estamos felizes, alegres, contentes com essa manhã que o Senhor preparou para nós. Nós vemos o teu amor, a tua bondade em todas as circunstâncias. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem nos colocado embaixo das suas asas. O Senhor tem nos protegido, nos guardado e nos livrado de todo mal, como promete a sua palavra. E nós sabemos que o Senhor tem um propósito perfeito em todas as coisas. Estamos aqui reunidos em família, clamando a tua presença, não só sobre nosso lar, não só sobre nossas vidas, mas todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que de alguma forma interagem conosco. Pai, nós cremos no seu poder, cremos na sua glória, cremos na sua unção, cremos no seu fluir e derramamos sobre toda a nossa nação, derramamos sobre toda a nossa cidade, derramamos sobre todos os lares dos irmãos, amigos, parentes, familiares, derramamos a glória e a bênção do Senhor. Pai, que haja um mover de cura, restauração, segundo o seu propósito e a sua bênção. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Quero convidar você para adorar Jesus junto com a gente. A pastora Lu vai nos guiar aí nessa ministração. Amém. Glória a Deus. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te direcionar nesta manhã. E nós vamos declarar, porque temos passado por esse momento de guerras, né? De muitos movimentos aí. Mas nós cremos que Deus é a nossa solução. Amém. Que as nossas guerras é através do louvor e da adoração. É assim que nós lutamos nossa guerra. É assim que nós vencemos as batalhas. É confiando em Deus, é acreditando que é nele que nós podemos nos firmar, derramar nossas vidas, nossa alma e nossa âncora. E nós vamos declarar que há uma mesa preparada para nós, na presença dos que se levantam contra nós. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas a gente não vai ser atingido em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar juntos essa música, Minhas Guerras, e vamos declarar e profetizar que nada pode nos abalar. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Comece a louvar também. Comece a adorar e declarar. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Sim, Jesus, é verdade. Há uma mesa preparada para mim,
seu corpo e o seu sangue derramou. Assim que eu luto minhas guerras. Sim, Senhor. E eu creio que a morte venceu, que a voz levantarei em louvor pelo que fez. Declare. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Sim, Senhor. No vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade segue-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Sim, Senhor. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Declare nesta manhã que é assim que nós lutamos. A nossa guerra é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Sim, Senhor, nós lutamos e declaramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Pai. Parece que estou secado, mas sou lavado por Ti. Declarei na sua casa, na sua vida. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Só parece, parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Oh, parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Só parece, parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Oh, parece que estou secado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Só parece, parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Só parece, parece que estou secado, mas sou guardado por Ti. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Pode ir lá, Jesus. Glória a Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã e acreditamos, Senhor Deus, que a vitória é no Seu nome. Nós acreditamos, Senhor Deus, que as nossas armas são louvor e adoração e confiar em Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos nesta manhã, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Glória a Amém, Deus. Jesus. Obrigado, meu povo e minha pova. Deus abençoe vocês. Quero convidar vocês agora para se sentarem. Amém. Júlia, vou pedir para que a Júlia traga a televisão aqui, porque eu gosto de ministrar com a televisão. Eu trouxe a televisão lá da Interativa para nossa
para a nossa live. Opa, tá lá. Vai quebrar a TV. Põe a apresentação ali. Aê. Aê, me ajuda a te ajudar. Yes. É isso aí, pessoal. Opa, deixa eu sair da TV. Aí. Pronto, agora eu tô legal. Aí você tá me vendo, né? Espero que você esteja me ouvindo bem. Tem uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com o teu coração. Sabendo que é um tempo especial para a igreja brasileira, é um tempo especial para a igreja da cidade de Campinas, é um tempo muito especial para a igreja interativa. E nós estamos aqui reunidos em família, cultuando a Jesus, declarando que nada pode nos parar, nada pode nos deter, que nós somos esta geração poderosa do avivamento, do derramar da glória de Deus, e cada vez mais o seu propósito é perfeito e será feito em nossas vidas. E eu quero compartilhar uma meditação aqui rápida da palavra de Deus com você, com a sua casa, com a sua família, esperando que isso te abençoe de alguma forma, que isso possa tocar você e mover você para um propósito que Deus quer realizar na sua vida. Amém? Então eu quero pedir que você fique comigo o tempo que você puder, o máximo do tempo possível. E agora que nós vamos entrar na palavra de Deus, gostaria que você tivesse muita atenção no que eu vou falar. Então, se tiver televisão ligada, se tiver outras coisas tirando a sua atenção, se você estiver comendo, se você estiver tomando seu café da manhã, dá uma segurada, não vai demorar muito, mas seria muito bom se você estivesse aqui junto comigo em espírito, conectado com um propósito real do reino de Deus, para meditarmos na palavra de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo em nosso tempo. Quero me conectar com você, nós precisamos de você, nós precisamos de você inteiro nesse momento, nessa live, para que você possa aí, de alguma forma, receber algum sentido, algum valor da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Então, se prepara para esse momento. Eu me preparei muito para estar aqui com você essa manhã, então seria muito bom se você honrasse esse período, focando um pouco e se unindo a mim nesse propósito, amém? Mas antes da gente entrar na palavra, nós temos o hábito, o costume de fazermos a nossa oração, porque nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso professor e nós precisamos da graça, do favor, da revelação dele para as nossas vidas, para que tudo aquilo que é poderoso e santo possa impactar a nossa vida de uma forma real. Pai, no nome de Jesus, nós somos essa geração, nós somos esse povo para esse tempo. E nós sabemos que o Teu Espírito Santo está falando com a igreja nos últimos dias de uma forma muito intensa. Nós sabemos que o Espírito Santo está movendo a igreja de uma forma muito forte e poderosa nos últimos meses deste ano. E agora, Pai, nós estamos aqui em Sua presença clamando. Dá-nos revelação, direção, sentido e propósito através da Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Ela é a luz para os nossos caminhos. Então, ó Deus, eu peço, vem com graça, vem com misericórdia e fala conosco em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, essa TV que está aqui, ó, essa TV que está aqui vai passar os versículos, então você não precisa se preocupar em pegar a tua Bíblia, só estou vendo ali onde que está, a produção está ajudando aqui, falando para eu olhar para a câmera. Então, nessa TV vai passar os versículos, eu vou colocar os textos de referência, as bases. Então nesse momento você não vai precisar pegar, a não ser que você queira ir anotar, ou até mesmo assistir essa live depois, que vai ficar aí no canal da Intera. Então isso vai te abençoar. Mas eu vou passar aqui para você, para facilitar a nossa vida, amém? Vamos lá? Então eu trouxe aqui, na Interativa a gente tem as televisões que a gente usa no momento da palavra, nós colocamos uma TV aí para a gente se sentir mais em casa. Eu também trouxe o nosso Senhor K. O Senhor K, talvez você não conheça ele é o símbolo, é o personagem que nós escolhemos no ano 2020 como símbolo da palavra profética que recebemos no início do ano, que seria para a Interativa, e nós cremos que isso é uma palavra também para outros ministérios, o ano de comunhão, o ano da koinonia, a profundidade dos relacionamentos. Isso é tão forte, é tão poderoso. Eu vou explicar um pouco mais isso, como isso tem a ver com o momento real que estamos vivendo
nesse exato momento como igreja brasileira. Então nós estamos no ano da Koinonia e nós colocamos aí o Sr. K, e hoje o Sr. K está vestido de médico, olha aí. Coloquei uma roupinha nele, porque hoje o assunto pode ser que a gente entre um pouco mais aí na área sanitária, então nada melhor do que colocar uma roupa no nosso personagem aí de médico, ok? E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você essa manhã, é essa que está escrito aí: perseguidos por um propósito. Essa manhã eu quero mostrar para você os propósitos que Deus está agindo e como Ele está agindo para nos levar como igreja para o centro da vontade dEle. E às vezes as ferramentas, as ações de Deus são mistérios para nós, mas nós vamos entendendo ao tempo que as revelações vão chegando até nós. Então, Deus está se movendo grandemente pelo Brasil e pelo mundo. Amém? Se você crê nisso, dê glória a Deus aí na tua casa. Aleluia, eu creio muito nisso. Amém? Eu creio muito que Deus está fazendo algo que não fez na história, do modo que Ele está se movendo sobre as nações, do modo que Ele está se movendo sobre o Brasil, do modo que Ele está se movendo sobre o nosso estado e a nossa cidade de Campinas, e também, por que não, sobre a nossa igreja, a Igreja Interativa. Deus está movendo de uma forma sobrenatural. E todo esse movimento de Deus é para nos levar para onde Ele quer nos levar. É para nos colocar aonde Ele espera que estejamos, porque aquilo que Ele pretende derramar, nós precisamos ter capacidade, nós precisamos ter entendimento, nós precisamos ter revelação, nós precisamos ter conhecimento e fundamento para que possamos suportar o novo fluir da glória de Deus. Então, para que nós não morramos, nós precisamos ser capacitados por Deus, quebrados por Deus, formados por Deus, para suportar a glória que Ele há de derramar. Porque eu creio que há uma glória de Deus ainda esse ano para ser derramada de forma incomparável, nunca vivida. E você vai, talvez, concordar comigo no final dessa palavra. Não está funcionando aqui. Ok. É isso aí, meus irmãos. Live assim, dá uns probleminhas, mas eu tenho uma equipe aqui fera para me ajudar. Lembrando a você o que está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos ler. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido ao povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Aí eu sublinho essa última parte do versículo 2, que ela é muito importante. O nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Você deve conhecer aquelas pessoas que transformam bênçãos em maldição. Na minha caminhada cristã, eu tenho visto isso com muita frequência. Parece que é muito mais fácil transformar bênção em maldição. E nós temos essa habilidade para fazer isso o tempo todo. É impressionante. Agora, transformar maldição em bênção é uma característica que só Deus tem. É só Ele tem esse poder e essa autoridade para fazer com que maldições, pecados, coisas ruins, possam no final gerar a bênção prometida, o favor e o propósito perfeito. Então, o nosso Deus que é bom, Ele pode e irá fazer isso também na minha e na sua vida. Antes, eu quero que você lembre que nós, como cultura, nós temos algumas frases assim, por exemplo, aquelas frases que nos deixam claro que maldição ou momentos ruins não são iguais para todos. Tem aquela frase que diz assim: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Isso é muito legal. Enquanto alguns estão chorando por algum motivo, por alguma tragédia, por alguma dificuldade, tem gente se beneficiando com essas lágrimas, vendendo lenço para essas pessoas. Então, o choro de uns
faz com que outros se alegrem. Então nós sabemos que momentos difíceis, problemas, dificuldades, crises, pandemias não afetam todos de igual modo e principalmente não é ruim para todos, principalmente para nós. Nós que temos o favor de Deus, temos a capacidade de viver as bênçãos quando alguma crise, algum problema ou alguma adversidade acontece. Deus faz isso constantemente em minha vida e Ele provavelmente deve fazer isso constantemente na sua vida. Transformar dificuldades, problemas e até mesmo erros e falhas em bênçãos. Bênçãos poderosas. E aqui no livro de Neemias fala isso. Então eu quero caminhar nesse sentido hoje com você. Eu quero que você entenda que Deus usa momentos difíceis, problemas, aquilo que para alguns se tornam grandes dificuldades, para outros se tornam motivo de alegria. Ok? Para nós entendermos melhor isso, nós temos que entender que o pecado é a nossa pior maldição. Né? Nós sabemos que pecando, nós sofreremos consequências desse pecado, e isso de alguma forma trará tristeza, dificuldade, não só para mim, que peco, mas também para as pessoas na qual eu ofendi, as pessoas que têm que lidar com aquele pecado para tratar, até mesmo os conselheiros sobre aquele pecado, todo mundo que se envolve com o pecado de alguma forma se suja. É impressionante. Nos meus aconselhamentos, muitas vezes eu vou aconselhar em caso de pecado, num casamento, pecado em relacionamento pais e filhos, e eu saio dali triste, abatido, cansado daquela guerra espiritual. Por quê? Não foi eu quem cometeu o pecado, não foi eu quem falhei, não foi eu quem cometi algum erro ali naquela situação, eu só estava como pastor, conselheiro, só estava como intercessor daquela situação, mas mesmo assim, aquele pecado mexe comigo, aquele pecado me faz sentir dores ou dificuldades. Então, o pecado é a pior maldição que nós temos que lidar. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre a consequência do pecado quando estamos cheios da glória de Deus. Romanos 5:20, o apóstolo Paulo diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a pior coisa de todas na nossa vida é o pecado, mas onde houve não um pecado, a Bíblia está dizendo, onde houve muito pecado, onde houve abundância de pecado, quer dizer, os problemas eram grandes, as dificuldades eram enormes, as crises eram gigantescas, e o Senhor prepara o quê? Uma super abundância de graça, uma super abundância de favor, uma super abundância de transformação. E isso eu acho que é importante nós ressaltarmos, porque na abundância de pecado nós chegamos ao fundo do poço, nós chegamos ao limite, ao esfriamento total. E quando nós chegamos nesse lugar, a palavra de Deus vai dizer que é melhor que seja frio ou quente, porque se formos mornos, seremos vomitados da boca. Então, isso é importante. Deus valoriza o frio, porque Ele sabe que o frio, por chegar no fundo do poço, pode ser transformado e pode se converter. Ele acredita também, ele ensina na palavra, que o quente é aquele que está em profunda intimidade em relação com Deus, então ele está pegando fogo, isso é bênção. Mas os mornos, aquele que tem uns pecadinhos controlados, aquelas coisinhas simples, esses não se convertem e não mudam, porque não estão no fundo do poço na abundância de pecado, mas também não estão na abundância de santidade. Eles estão no lugar a ponto de serem vomitados da boca de Deus. Então isso é muito grave. Então a palavra do Senhor diz, olha, quando houver abundância de pecados, quando houver abundância de dificuldades, quando houver abundância de crise, vai haver uma superabundância de graça. E eu creio que vai acontecer isso agora. Eu creio que isso que está acontecendo, essa abundância de crises e problemas com o coronavírus, vai manifestar a abundância de graça. E se você estiver debaixo desse favor, tua casa, tua família, toda a tua igreja, o ministério, de alguma forma vai ser transformado por isso. Amém? O coronavírus, pastor, e aí?
é uma maldição, o coronavírus é uma ação de Deus contra o povo, é o juízo de Deus sobre os pecadores, sobre a igreja. O que na verdade é o coronavírus? O coronavírus, meus irmãos, é o que ele é. É um vírus. Ele é um vírus. Covid-19 aí, eu coloquei a fotinha dele aí. Ele é um vírus, feião, estranhão, tal, mas ainda assim é um vírus. Uma praga, uma epidemia, está sendo como uma pandemia. E ele veio para um propósito. Parece inicialmente que é um propósito mal, parece que é um propósito ruim, parece que é um propósito triste, mas nós vamos ver que pode ser que não. Vamos entender melhor isso. E por que eu acho que isso é importante? Porque Deus está fazendo algo poderoso em nossa nação nesse ano. Eu quero colocar aqui um marco, não sei se você participou, mas eu fui participar do Descende, um encontro, um ajuntamento dos cristãos em 3 estádios na nação brasileira, onde o propósito era buscar ao Senhor, adorar ao Senhor e enviar a igreja para um campo missionário, seja ele qual for, seja para a área da educação, seja para a área da economia, seja para a própria igreja em si, para a área da saúde, para o empreendedorismo. Então nós fomos ali, palavra atrás de palavra, oração, intercessão, glória e graça, com o objetivo de recebermos a capacitação do céu. Nós já tínhamos sido capacitados de alguma maneira, mas recebemos a habilitação e a unção de Deus que nos habilita para ir. E o que acontece? Foi tremendo, maravilhoso. A partir daquele momento, o Brasil, eu sinto que o Brasil deu uma virada de chave. Foi algo lindo que aconteceu naquele lugar e todos que foram lá foram impactados pela glória de Deus. Mas o tema principal é o envio, Descende. A ideia é que nós fôssemos enviados para o campo missionário, seja o campo missionário onde fosse. E o que acontece nesse exato momento devido ao coronavírus? Põe a Júlia para mim de novo. O que acontece devido ao coronavírus? Acontece que o oposto acaba acontecendo. Aquilo que era para nós irmos, nós agora somos enviados para outro campo missionário. Os pastores, ontem eu nas minhas redes sociais, eu estava sendo bombardeado por informações. Vai ter culto, não vai ter culto, a igreja vai poder abrir, vai ter a Secretaria de Saúde de Campinas, a Secretaria Estadual, e a multa, aquilo todo. E os pastores, todos os pastores, publicando seus informativos, que as igrejas não vão funcionar, que as igrejas não vão ter as suas programações normais. E todos os pastores meio que caminharam pelo Espírito Santo para o mesmo sentido, pelo mesmo destino. Foram encaminhados a pedir para que as pessoas fizessem culto nos lares. Então, a igreja passou a ser movida. Na história, sempre que a igreja é movida por uma ação externa, a direção é sempre para o centro da vontade de Deus e nunca o contrário. Então algumas pessoas podem estar falando, é o demônio, é o diabo que está fechando as igrejas. Nós cremos que são homens de Deus, são pastores e profetas de Deus que estão na liderança das igrejas. E se eles têm sentido a direção de fechar a igreja, porém enviar os seus membros para os cultos familiares, nós vemos que isso pode se transformar em uma grande bênção. Então a igreja, principalmente da cidade de Campinas, nesse exato momento, está sendo movida de fora da igreja para dentro do lar. O Descende está dando frutos, porque o propósito inicial do envio é você e eu sermos testemunhas do Senhor em nossa casa, em nossa família. Então nós recebemos essa ação, recebemos essa capacitação, e ao invés de ir para as nações, ou os nossos templos, as nossas igrejas crescerem, o Senhor nos manda reunir em casa, reunir em família.
para restaurar algo. Os meus olhos espirituais veem uma restauração de algo muito poderoso e profético. Olha lá, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor prometeu que derramaria o Espírito Santo para um propósito, que a unção teria um propósito, e a unção teria um propósito muito claro: promover e produzir testemunhas de Jesus em lugares específicos, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. E Cristo cumpre o que prometeu. Um pouquinho mais para frente, Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é muito poderoso e lindo, porque Cristo prometeu, aconteceu. Só que o que aconteceu? Os discípulos ganharam 3.000 almas, depois 5.000 almas, aquele mover poderoso. Os discípulos se enrolaram inteiro dentro da igreja, a ponto de ter algumas reclamações. Se você for ver que as viúvas estavam ficando sem alimentação na divisão ali, então os discípulos, os apóstolos, decidem estabelecer o diaconato, selecionam ali homens poderosos para ajudar na obra do Senhor, e eles são cheios do Espírito Santo, e você já conhece a história. Mas o que está acontecendo? A igreja está estagnada em Jerusalém, dentro da sua rotina, e não consegue romper, e não consegue viver o propósito pelo qual receberam a unção, receberam o poder de Deus. E aí o que acontece? Atos 1:8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Um dos diáconos que foi levantado na igreja primitiva era Estevão, e a Bíblia fala que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, eu quero prestar atenção nisso com você, todos, exceto os apóstolos. Que coisa mais estranha. Eu sei que eles devem ter os seus motivos, mas todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Aquela profecia, aquela promessa do Espírito Santo, que era para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, só vai acontecer porque alguém chamado Saulo se torna um instrumento para perseguir a igreja. E por essa perseguição eles são obrigados a sair do conforto, da tranquilidade, da amizade, da coinonia que estavam vivendo como igreja em Jerusalém. E o propósito vai sendo cumprido. O próximo versículo, no versículo 2, diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Presta atenção, meus irmãos. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa. Olha que absurdo, olha que coisa espetacular. Ele devastava a igreja cristã sozinho. Só o cara conseguiu barrar 8.000, sei lá, 10.000, qual é o tamanho da igreja naquele momento. Sozinho, juntamente com 3 gatos pingados soldados, ele devastou a igreja. E como ele usava a estratégia? Indo de casa em casa. Por quê? Porque a igreja estava amedrontada, estava escondida, estava presa dentro da sua própria casa. Você acha que dentro da sua casa você estará seguro? Você acha que dentro da sua casa você estará protegido? Tudo bem, eu sei que é o certo, mas o que Deus está fazendo o objetivo de você ficar na tua casa não é te proteger, porque é Ele que te guarda em todos os instantes, em qualquer momento. O objetivo de você ser orientado aí para a tua casa é para você estabelecer na tua casa o seu altar. Não é ali que te faz seguro. A Bíblia fala que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós sabemos que o motivo, se algo mal vier a acontecer, vai acontecer dentro da sua casa. Eu, por exemplo, quando eu peguei dengue na minha própria casa. E aí você sai e foge de uma gripe na rua,
para pegar dengue, que na minha opinião, meu Deus, é uma doença horrível que eu tive. E a minha família quase toda teve. Toda a minha família pegou dengue. E nós estávamos protegidos lá. Então, quando algum mal, algum problema, ou alguma coisa o Senhor quer que passemos, Ele envia Saulos para entrar de casa em casa, se for esse o propósito. Então nós não estaremos seguros em estando no nosso lar. Nós estamos sempre seguros se estamos debaixo das mãos do Senhor, se estamos debaixo do cuidado do Senhor, se estamos debaixo do favor do Senhor, protegido pelo sangue dele no umbral de nossas portas. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Aleluia, glória a Deus. E o que ele fazia? Ele arrancava as pessoas das casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A igreja tremendo com medo e buscando proteção dentro de casa, não adiantava. Saulo estava lá para buscar eles. Versículo seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Você entende? O apóstolo Paulo se levanta sozinho, implementa uma perseguição na igreja. Só assim a igreja cumpre o que Deus mandou. Vem o coronavírus, implementa uma perseguição na igreja. Só assim a igreja pode cumprir o que Deus pediu, para ser testemunha real dele em nossos próprios lares e família. Você consegue ver isso? Foi o que eu senti forte no meu coração. Então eu quero terminar esse estudo aqui, essa palavra, com as bênçãos dessa perseguição do coronavírus. Segura na cadeira aí, anota, porque eu vou passar para você essa lista. Vamos lá, número 1. Mais uma vez, a igreja está sendo dispersada, mas agora para o seu novo campo missionário, o seu próprio lar. Você entende isso? Que a igreja agora está sendo novamente dispersa, usando o exemplo do passado do apóstolo Paulo mediante a igreja de Jerusalém, para a nossa realidade atual. Fomos dispersos, nós não podemos reunir nos templos. E aonde nós estamos? Estamos em nossos lares. Então nós estamos vivendo esse tempo profético. Segundo, nesse tempo profético, quando nós somos dispersos, teremos que olhar nos olhos de nossos filhos e cônjuges e dizer: vamos adorar ou vamos passear? É uma decisão que você vai ter que tomar. É responsabilidade sua, do seu lar, é sua responsabilidade, você vai ter que se posicionar. Vamos lá. Devemos fazer o que deveríamos estar fazendo, cultuar a Deus em um culto familiar. Então esse mover de envio está baseado em fazer com que voltemos a fazer o que precisávamos estar fazendo. E o que nós deveríamos estar fazendo? Estabelecendo a palavra, a oração, a adoração no convívio de nossa família e do nosso lar. Devemos voltar a visitar o nosso lugar secreto com Deus, que deve estar todo empoeirado. Pela dependência das orações da igreja, pela dependência, isso não tem problema, nós oramos uns pelos outros e devemos fazer isso, mas pela dependência das orações dos outros, o nosso tempo com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, em um lugar secreto, íntimo, como Jesus ensinou, fechar a porta do quarto e ficar com Ele, esse lugar foi abandonado por outras atividades. Então agora chegou o tempo da igreja voltar para o lugar secreto, o lugar íntimo, o lugar de clamor e quebrantamento na presença do Pai, para confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e realmente se converter ao Senhor Jesus. O testemunho do Evangelho aos seus filhos será responsabilidade sua e não do ministério infantil. Aquilo que deveria sempre ser, estava totalmente se desvirtuando. Então vem um movimento desse para dizer: a responsabilidade, o testemunho, o ensino do Evangelho no teu lar é tua responsabilidade. Você é responsável pela vida espiritual dos seus filhos.
Então eu quero ressaltar que o testemunho do Evangelho aos seus filhos será responsabilidade sua e não do ministério infantil da sua igreja. Por quê? Porque não há ministério infantil hoje para você levar seus filhos. E se não houver ministério infantil para você levar os seus filhos? Você acredita que está capaz de educá-los nos caminhos do Senhor? Você acredita que está capaz de ensinar nos caminhos do Senhor depois de tudo que você já aprendeu? Você terá mais uma desculpa para sua lista de motivos para não ofertar e dizimar. Cuidado com isso. Porque sabemos que dízimos e ofertas não têm a ver com necessidades, mas com fidelidade. E fidelidade é comprovada na dificuldade e no pouco. Então, você vai ter várias desculpas para não ofertar e dizimar, se você precisa disso. E você vai poder colocar mais uma desculpa em sua lista. Não vejo necessidade de ofertar ou dizimar, uma vez que não estou frequentando uma igreja local, um templo, ou não gastando água, ou não usando luz. Pelo amor de Deus. Não é para isso que a gente oferta. Nós ofertamos para a glória, louvor, honra do nome do nosso Deus, aquele que proveu todos os recursos para nós, em fidelidade, porque o amamos, até que Ele venha. Se precisávamos de shows, conferências e eventos para nos sentir cristãos, estaremos em perigo. Porque uma vez que a gente não consegue fazer grandes aglomerações, e existe um público cristão que depende disso para ser crente, essas pessoas estão em risco, em muito perigo. Então o meu clamor é orar por essas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que sou contra shows, que sou contra conferências. Acabei de mencionar a conferência Descende, que eu fui, é maravilhoso. Mas isso não me faz dependente disso. Eu tenho meu lugar com Deus, eu tenho meu tempo com Deus, eu tenho minha casa com Deus, eu tenho minha vida com Deus. Independente de shows, eventos, conferências, palestras, pregações. Nem todos devem se esconder em suas casas. Nesse momento, haverá aqueles chamados para tempos como esse e deverão se posicionar como Estevão e Filipe. Os 12 apóstolos não quiseram sair de Jerusalém, mesmo debaixo de perseguição, mas alguns diáconos se levantaram. Estevão morreu porque teve coragem de se posicionar. Felipe não, Felipe foge, e quando ele foge, ele vai em Samaria e na Judéia, pregando a palavra de Deus e fazendo com que o Evangelho seja conhecido por milhares e milhares de pessoas. Então existem aqueles que são chamados para ficar ali, escondidos, presos ou seguros. E existem aqueles que são chamados para ir em momentos difíceis como esse. Você não pode ficar porque todo mundo está te mandando. Você tem que perguntar para o Senhor: eu sou chamado para ficar em casa ou eu sou chamado para ir para a guerra? Quem é você? Você precisa responder essa pergunta para Deus. Porque se você tiver que ir e você ficar por medo, você está pecando contra o seu propósito de vida. E se você tivesse que ficar e está indo porque está indo no embalo, você está pecando contra o seu propósito. Busque ao Senhor, se tranque no seu lugar secreto, ore em línguas, seja cheio do Espírito Santo e pergunte ao Espírito Santo aonde você deve estar em tempos como esse. Nós, da Interativa, temos um grupo lá que vai se reunir normalmente às 18h30 hoje no nosso tempo. Teremos reunião de clamor em nossa igreja hoje às 18h30, normalmente, para todos os chamados a guerrear nesse tempo. Eu estou saudável, eu estou bem. E tem um grupo de pessoas da Interativa que também está. E nós não precisamos, ou não há necessidade de ficarmos em casa. Porque eu acredito que se eu estivesse doente, ou se eu estivesse com problemas, eu amaria saber que existe um time, um guerreiro que faz parte do meu time. Existem guerreiros que estão orando por mim, estão reunidos em meu nome, estão buscando o Senhor para mudar essa situação. Então nós vamos juntos buscar em clamor e adorar o Senhor em clamor lá na Interativa hoje. Isso você deve refletir também sobre a sua vida. Amém? Então era tudo isso que eu tinha para falar, falei. Agora
Espero que o Espírito Santo fale ao teu coração. Se você puder fazer uma oração comigo para que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, nós vamos orar nesse momento e eu quero abençoar você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção profética, obrigado por esse tempo que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas. Nós estamos felizes. Como o Senhor está transformando a maldição em bênção, como o Senhor está mudando tudo e todas as coisas bem diante dos nossos olhos. E nós estamos certos que há a mão do Senhor em todas essas circunstâncias. Pai, cura os enfermos agora, toca nos que estão doentes, visita hospitais, visita, Senhor, os presídios, visita os lugares de debilidades, Pai, para que possam ser todos tocados por teu poder e glória e serem restaurados completamente. Pai, levanta a tua igreja, restaura a tua igreja, anima a tua igreja, chama a tua igreja para tempos como esse. Levanta aqueles que são os seus Estevãos, aqueles que são os seus Filipes da vida e que estão dispostos a correr um risco pelo Evangelho, o risco de ficar gripado. Parece até brincadeira, Senhor, mas o nosso maior medo hoje é de pegar uma gripe. Pai, vem com graça sobre o nosso lar, vem com graça sobre nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então eu quero ressaltar, hoje temos culto normal na Interativa às 18h30, para aqueles que puderem ir. É claro, se você está com algum tipo de sintoma, recomendamos que não vá. Mas se você está bem, saudável e quiser correr esse risco, que talvez seja o maior risco que você vai correr pelo Evangelho, o maior risco que sua vida vai correr, você que tem essa vida organizada, confortável e próspera, o maior risco que você vai correr, se você for lá, é de pegar uma gripe em nome de Jesus. Olha que coisa. Mas beleza, é isso que nós estamos tendo que enfrentar hoje, nós vamos enfrentar. Amém? Então, Deus abençoe muito você. Eu quero deixar aqui, na nossa descrição dessa live, o linkzinho se você vai querer, de alguma forma, ofertar ou dizimar. Você pode fazer isso remotamente aí, pelo seu celular, pelo seu computador. É só você clicar no link que está ali do PagSeguro, vai ser aberta uma janelinha, você põe o valor e faz o pagamento. E Deus te abençoe. Eu quero muito abençoar esses recursos para que você prospere e continue sendo abundantemente próspero. Amém? Então, nós estamos encerrando a nossa live. Espero que você tenha sido abençoado como nós fomos. Como nós fomos abençoados, edificados, e eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com você. Amém? Até a próxima live, se assim o Senhor nos permitir. Um ótimo domingo, uma bênção especial para você e para sua família. Chega aí, Rafinha. Ah, Rafinha, você está na televisão. Vem, Lu, despede do pessoal. Você e sua casa servirá ao Senhor. Até a noite. Até a noite. Até a noite? Amém. Amém. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau. Deixa eu pausar uma coisa aqui.